Vamos agradecer ao Senhor que nós estamos felizes de estarmos aqui. Estou feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar um pouquinho compartilhando um pouquinho do conhecimento daquilo que o Senhor traz. E por que que eu percebi a necessidade do discipulado? Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, dificuldade de entender assuntos que são básicos. Tem pessoas que não passaram por discipulado, tem pessoas que batizaram, mas ainda têm muitas dúvidas. Então, como é que vai ser o discipulado? O discipulado eu vou trazer toda semana, nunca fiz, tá vendo? Toda semana para vocês um assunto. E aí eu vou explanar o assunto e depois eu vou deixar aberto uns minutos de perguntas e respostas. E por isso que eu acho melhor fazer por aqui, pelo Zoom, do que pelo Instagram. Até porque aqui pelo Zoom só vai vir realmente quem tá afim, né? No Instagram, às vezes entra gente enchendo o saco, como no YouTube. Gente, se você estivesse no YouTube, cada peça aparece no YouTube. Cada coisa que só graça. Aí fica as administradoras lá com os cabelos em pé. Então, assim, para a gente ter essa liberdade, outra coisa também, para eu ter oportunidade de fazer essa apresentação com slide, trazer coisas novas para vocês, tá bom? Vou estar providenciando também para vocês, eu vou fazer isso. A apostila, eu vou tentar passar para vocês por PDF, aí se vocês quiserem, vocês podem imprimir. E vamos crescer juntos em Cristo. É isso que eu tenho sentido no meu coração. O Senhor pediu, e eis-me aqui para fazer da vontade daquele que me enviou, porque manda que pode, obedece quem tem juízo. Ah, Jesus, vamos orar juntas? Pai, em nome de Jesus, nós chegamos aqui nessa noite, Senhor. Graças te damos. Senhor, mais um dia vencemos leões, ursos, vencemos gigantes, vencemos tantas coisas, Senhor, para estar aqui hoje. Eu sei, Pai, que desde ontem eu estava orando por esse dia, porque eu sabia que haveria levantes, eu sabia que haveria coisas que iriam dificultar a nossa vida para que a gente não estivesse aqui hoje, porque Satanás ele não quer que a gente aprenda. Satanás ele não quer que a gente venha servir ao Senhor. Satanás ele não deseja que nós tenhamos conhecimento, mas a tua palavra diz lá em João 8:44, conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós temos um conhecimento aprofundado da palavra, nós não ficamos enganados. Então, Pai, em nome de Jesus, que não seja mais eu, mas seja você em mim. Senhor, derrama uma porção do teu Santo Espírito para as coisas que vão ser aqui ministradas. Que o Senhor possa abrir o coração dos teus filhos, das tuas filhas, para o aprendizado, para o entendimento. Senhor. Não é meu o conhecimento, mas é teu. Que o Senhor, por favor, Espírito Santo, esteja com cada um de nós aqui, para que o coração seja aberto e a gente aprenda as verdades como um rema. Em nome do Senhor Jesus, porque sabemos, Senhor, que sem o teu conhecimento, sem a tua vontade, sem o teu querer, nada somos. Mas nós queremos aprofundar na fé, para termos mais sabedoria, para termos mais entendimento e viemos assim fazer a tua vontade, que teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E olha, são 17 pessoas, né, que já está aqui junto comigo. Então, isso significa o interesse de vocês o interesse de vocês em aprender, em se disponibilizar de tempo para aprender e pesquisar as coisas profundas do Senhor, e o Senhor fica muito feliz com isso, tá? Não tem problema, qualquer pessoa pode acessar, se vocês quiserem, podem enviar o link, tá? Aqui é livre, aberto. O Zoom, ele é pago, aqui eu pago, então acho que ele dá até umas 100 pessoas na sala de aula, então não tem problema nenhum. O conhecimento que eu estou dando não vai descer para 100 e tá tudo beleza, tá bom? Vamos começar. Eu vou começando aqui a compartilhar com vocês a tela é, da apostila que eu vou usar, tá beleza? Depois eu vou passar um videozinho pra gente. A apostila que a gente vai ver, as coisas que a gente vai ver é isso aqui, ó. Eu só peço que todo mundo deixe os áudios fechados. Desculpa, eu cliquei errado. Liciane, tem um seu aberto. Aí agora.
Então, ó, a primeira lição vão ser as coisas básicas, tá? A gente vai começar pelas coisas básicas, porque eu não sei qual o conhecimento aqui, então eu tenho que trazer o conhecimento mediano para todas as pessoas, ok? É, eu queria pedir auxílio de alguém que esteja no grupo do Adoradores. Se alguém entrou depois que eu coloquei o link, vocês dêem uma olhadinha para a gente reenviar, tá bom? Então vamos lá. Na apostila, vocês estão vendo? Cada aula a gente vai estar falando sobre um assunto, a gente vai ver de acordo com o tempo. Já conseguiu pedir um Uber, a depender do horário que me O liberar, vou pedir microfone para você. aberto. Vou pedir Se para você se desligar todos os microfones, por favor. Isso. Então vamos lá. Então aqui, ó, primeira lição, por que estou aqui, né? Depois a gente vai aprender, sempre estive com Deus, o que devemos fazer agora, o que é salvação, quem é Jesus, por que devemos crer nas Escrituras, como usar a Bíblia, como entender as verdades bíblicas, oração, como orar, o que é jejum, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que é a mordomia cristã, o que é a ceia do Senhor, o que é o batismo. Enfim, são coisas básicas e elementares que a gente vai estar aprendendo um pouquinho de cada coisa todos os dias. Eu vou ver se eu consigo depois fazer um caderno, inclusive, de oração com vocês. Eu vou vendo aqui o que que dá para fazer, tá? E a gente vai crescendo em entendimento. Mas antes da gente ficar aqui na parte só teórica, eu quero passar para vocês agora um vídeo. Vou passar um vídeo, porque esse vídeo ele é bem resumidinho, bem alegrinho, e eu achei assim muito legal a didática dele, de como os, como é a leitura da Bíblia e todas as outras coisas. Só um minutinho que eu já deixei ele aqui aberto, mas não sei por que não abriu. Só um pouquinho. Agora vai. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Eu vou aumentar o tamanho da tela para vocês verem aqui. Vamos lá. Vou soltar o vídeo, tá bom? É sobre como ler a Bíblia, pois cada leitor possui a sua particularidade. Peraí, que eu esqueço que eu só vejo as coisas em dois. 1,75. A cabeça é acelerada da pessoa, peraí. A verdade é que não há uma regra específica sobre como ler a Bíblia, pois cada leitor possui a sua particularidade. Mas é comum que as pessoas busquem algum auxílio com o objetivo de aprimorar a sua leitura bíblica. Nesse sentido, algumas regras básicas podem ser muito úteis nessa tarefa. Além disso, muita gente não sabe exatamente por onde começar a ler a Bíblia Sagrada. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar uma série de dicas especiais sobre como ler a Bíblia. Mas antes disso, se você chegou por aqui e ainda não é inscrito, ou se você assiste o vídeo toda semana e ainda não se inscreveu, clique aí no botãozinho se inscrito. Não custa nada, vai. Enfim, por onde começar a ler a Bíblia? Algumas pessoas preferem ler a Bíblia simplesmente pela ordem sequencial que os livros estão organizados. Ficou sem áudio. Na Bíblia, você encontra. Tá sem áudio, gente? Tava sem áudio porque você mutou e acabou que a gente ficou sem ouvir também. Ah, foi mesmo? Peraí. Pera lá. Me perdoe. Eu já Mas não foi do começo, não. vou então trazer um pouquinho para antes, né? Pra gente rever. Pronto. De começar a ler a Bíblia.
Algumas pessoas preferem ler a Bíblia simplesmente pela ordem sequencial que os livros estão organizados. Aqui é importante saber que os livros bíblicos não estão em ordem cronológica. Aliás, a cronologia exata dos eventos descritos na Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, é bastante complexa. Mas você pode achar em aplicativos ou sites um plano de leitura em ordem cronológica. Também vale saber que, por ser uma coleção de 66 livros, existem diferentes gêneros literários. Na Bíblia, você encontra livros históricos, livros de profecias, livros poéticos, evangelhos e cartas. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre essas classificações e quais são os livros de cada um desses gêneros. Confere lá. Outra maneira de iniciar a leitura bíblica é pelo Novo Testamento. Somente após lê-lo na íntegra, você pode partir para a leitura do Antigo Testamento. Há também outra opção de começar com os livros de poesia, por exemplo. Há pessoas que combinam a leitura diária de um texto poético com outro do Antigo Testamento e ainda um outro do Novo Testamento. É difícil dizer qual o melhor método, visto que o correto é que cada pessoa analise as suas necessidades e possibilidades, e só então adote a melhor prática. O mais importante é que no final a leitura fique confortável, facilitando a compreensão dos textos bíblicos. Para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, é aconselhado a começar pelo Novo Testamento e só depois de terminar seguir para o Antigo. Também é possível dizer que os evangelhos de Marcos e Lucas são os mais indicados para a primeira leitura, dado a forma com que estão organizados. Então, você pode começar a ler a Bíblia pelos evangelhos ou de Marcos ou de Lucas e depois seguir para os demais evangelhos. Depois de ter lido os evangelhos, o ideal é seguir para o livro de Atos dos Apóstolos e terminar com a leitura de todas as epístolas. Em todos os casos, um plano de leitura bíblica pode te ajudar. Agora vamos lá, eu vou te dar dicas práticas sobre como ler a Bíblia. Mas como eu disse anteriormente, não existe uma regra específica que determine como se deve ler a Bíblia. Porém, existem alguns pontos que, se observados, nos ajudará muito na leitura bíblica. E com certeza, esses 8 pontos que eu vou te falar merecem o seu like, né? Ah, e aqui no canal tem um vídeo falando como amar mais a Bíblia. Se o seu caso for falta de interesse por ela, eu te convido a assisti-la. Eu vou deixar ele na tela final desse vídeo aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, ore antes de ler a Bíblia. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas tem muita gente que não ora para ler a Bíblia, sabia? Pois é, mas é muito importante orar a Deus antes de ler a Bíblia. Todas as palavras contidas nela são inspiradas pelo Espírito Santo. Agora cabe a nós, leitores das Sagradas Escrituras, orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Então poderemos compreender a vontade de Deus revelada através da sua palavra para as nossas vidas. Nada melhor do que ler uma obra com seu próprio autor, não é mesmo? Número 2. Leia a Bíblia sem distrações. É verdade que existem muitas pessoas que conseguem ler muito bem em locais movimentados e situações dinâmicas. Por exemplo, muitas pessoas aproveitam para ler no percurso ao trabalho, em trens ou ônibus. No entanto, a grande maioria das pessoas não consegue se concentrar de forma satisfatória em situações assim. Além disso, ler a Bíblia não é o mesmo que ler um livro de romance ou ficção científica. Portanto, às vezes alguém pode até ter facilidade de ler em determinados locais, mas em se tratando da Bíblia, tal facilidade pode não se aplicar. Dica número 3. Não leia a Bíblia com pressa. Isso mesmo, procure separar um tempo apropriado para se fazer a leitura bíblica. Determine um período razoável para isso. Mais ou menos entre 20 e 40 minutos é um período bom para poder ter uma boa leitura bíblica. Muitas pessoas possuem dificuldades na leitura bíblica simplesmente porque já começam a ler preocupados em parar. Portanto, vá com calma. Sempre é bom lembrar que muitas vezes gastamos tanto tempo com coisas inúteis quando podemos estar utilizando esse tempo da melhor forma possível, isto é, lendo a palavra de Deus. E aqui também vale uma observação. Não fique tão preocupado com metas, quantos capítulos você vai ler em quantos dias ou em quanto tempo que você vai ler a Bíblia inteira. Porque muito mais importante que a quantidade é a qualidade da sua leitura. Não vale nada você fazer muitas metas, porém não entender absolutamente nada do que está sendo lido. Então leia com calma e medite na palavra de Deus. Número 4. Leia a Bíblia com frequência e seja perseverante. É muito importante manter uma frequência de leitura bíblica. Se possível, o ideal é que essa frequência seja diária. A gente precisa alimentar o nosso corpo todos os dias, não é mesmo? E por que não também o espírito? É muito complicado manter um bom nível de compreensão do texto bíblico se houver longos intervalos de tempo entre uma leitura e outra.
Às vezes, as pessoas começam a ler a Bíblia com bastante entusiasmo, mas com o passar do tempo acabam desanimando e deixando de lado a leitura. Eu sei que vivemos em tempos difíceis, com muitos compromissos, porém devemos entender que ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus. Isso deve ser muito mais do que suficiente para nos manter perseverantes e dedicados em nossa leitura. Dica número 5. Leia a Bíblia de forma organizada. Ninguém lê um livro de forma desorientada, cada dia um pedaço, sem que haja uma organização. Todavia, infelizmente, há muita gente que lê a Bíblia dessa forma, sem organização nenhuma. Tem pessoas que simplesmente abrem a Bíblia, escolhem um capítulo ou um versículo de um livro aleatório e lê. Uma leitura bíblica correta não é desta forma. A Bíblia é a palavra de Deus, de modo que cada texto contido nela é inspirado e importante. Porém, isso não suprime a verdade de que ela também é um livro histórico que possui um desenvolvimento e uma organização lógica. Todo texto tem o seu contexto, não esqueça disso. É muito importante que não se isole textos ao ler a Bíblia, mas se mantenha uma ordem bem estabelecida. Isso ajudará a fazer com que a compreensão dos textos bíblicos seja a melhor possível. Dica número 6. Ao ler a Bíblia, procure uma boa tradução. Existem várias traduções bíblicas disponíveis, mas nem sempre as que parecem mais fáceis são as melhores. Se possível, é interessante adquirir pelo menos 2 traduções. A primeira deve ser uma tradução mais formal, e a segunda pode ser uma tradução que usa uma linguagem mais popular. Vale lembrar que existem sites e aplicativos que disponibilizam gratuitamente diferentes traduções bíblicas. Também é verdade que as traduções numa linguagem mais popular são, na verdade, paráfrases. Em alguns casos, o texto é tão parafraseado que o seu sentido original se perde. Daí a importância de compará-lo com uma tradução mais formal. 7. Leia a Bíblia sabendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia é a sua própria intérprete. Por mais que existam algumas passagens difíceis na Bíblia, existem outras passagens que lançam luz sobre esses textos difíceis, ajudando-nos a entender o que está sendo transmitido ali. Portanto, não desanime quando encontrar em sua leitura bíblica passagens difíceis. Também é natural que alguns livros pareçam mais complicados que outros. Isso acontece principalmente com livros proféticos, como Apocalipse. Nesses casos, se preciso, procure ajuda de alguém mais experiente. Atualmente existem bons sites e canais de vídeos mantidos por pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Neles você poderá tirar alguma eventual dúvida. Aqui também vale a pena separar, se possível, um dicionário da língua portuguesa. Esse dicionário irá te ajudar em alguma palavra que talvez esteja complicando o entendimento correto do texto. E a última dica, porém não menos importante, é: termine a leitura bíblica orando. Sim, exatamente. Da mesma forma com que é importante iniciar a leitura bíblica com oração, também é interessante terminá-la orando a Deus. Agradeça pelo privilégio que você está tendo de livremente meditar na santa palavra do Senhor. Peça também que o Espírito Santo lhe capacite cada vez mais para que você possa colocar em prática os ensinamentos tão preciosos que você está tendo. Porque não adianta nada você ler e ler se você não praticar a palavra de Deus. Essas são apenas algumas pequenas dicas sobre como ler a Bíblia. Mas eu creio que se você colocá-las em prática, sua leitura bíblica será muito produtiva. Mas se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, na próxima semana eu vou fazer um vídeo sobre como estudar a Bíblia. Muito bom. Eu gostei muito dessas dicas. E aí, quando eu vi, pensei assim, bom, vou passar esse vídeo para o pessoal no discipulado. E vocês vão poder rever, né, sobre essas dicas. Ali, esse vídeo já conseguiu explicar muitas coisas. E por que que eu gosto tanto de vídeo? Porque uma futura neurocientista, eu, né, estou estudando, estou na graduação, mas como uma futura boa neurocientista, eu sei que quando a gente utiliza os 5 sentidos, nossa memorização e nosso aprendizado é diferente. Então, com o quadro, vocês vão vendo ali, né, tudo desenhadinho, bonitinho, e a nossa memorização ela é diferente. Vai ficar aqui salvo, depois você pode tirar print dessa tela das dicas, anotar, mas eu faço questão que você venha para o discipulado, compre um caderninho. Você também tem que ter a sua Bíblia, né? Da indicação da Bíblia. Eu vou dar a indicação da Bíblia. Tá. Eu tenho algumas Bíblias. Eu tenho essa daqui, que é a Bíblia de estudo. É uma Bíblia de estudo. Por quê?
Nessa Bíblia de estudo, ela tem, não sei se vai dar para ler, para ver, mas ela tem o versículo que está em vermelho e tem a explicação de cada versículo. Então, eu gosto muito dessa Bíblia também. Essa Bíblia, o autor é Bíblia Sagrada da Concordância Temática, tá? Eu tenho essa Bíblia aqui também, que é a BGK, a King James, de 1961, que é o estudo, com estudo Holman também. É uma Bíblia de estudo bem completa, ela é bem grossona, olha só. Ela tem várias informações ao que é o rodapé. Quem está com a Bíblia aí agora? Essa Bíblia, ela vem dos anglicanos, eles transferiram esse texto literário, tá, para o inglês. Muito grande, misericórdia. Mas é porque ela tem muito estudo, né? Não é só a Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo também. Então, ela não é uma Bíblia para sair de casa. Mas aqui a gente aprende bastante coisas. E a gente aprende também sobre alguns temas, alguns estudos profundos da palavra. Tem que ter um caderninho, né? E aí, o que que acontece? Eu uso muito ela, mas agora a minha adquiri na CCB. Também é boa, mas assim, é bom que a gente tenha mais de uma tradução para que a gente possa comparar o texto. E agora a minha próxima aquisição vai ser uma Bíblia de Jerusalém, que ela é traduzida direto do hebraico para o português. E eu já tenho usado ela online. Eu vou olhar aqui onde é que eu vejo ela online para indicar para vocês, tá? Bíblia de Jerusalém. Ela é traduzida direto do hebraico, Bíblia de Jerusalém. Ela está em torno de valor, que Bíblia não é barato, não. Essa King James está quase R$ 200, ok? E aí, por que que é importante? Para que a gente entenda bem as coisas. E se você for um curioso como eu, comece a pesquisar e xeretar também o hebraico. Mas vamos devagar. Então, assim, por que que eu comecei a ler a Bíblia? A Bíblia, eu comecei o discipulado pela Bíblia, porque eu acho mais importante a gente começar a entender a Bíblia. Era uma dessa agora, grande, Jerusalém. É isso mesmo. Então, quem tiver com a Bíblia na mão aí, por favor, abre nos livros, no glossário, que eu quero falar com vocês agora sobre a Bíblia. Gente, eu tô fazendo assim, bem do comecinho, de coisas bem simples, para quem realmente tá no iniciozinho, tá? Quem sabe mais, tem um pouquinho de paciência que já já a gente nivela o conhecimento. Então, aqui a gente tem os livros do Novo Testamento e o livro do Antigo Testamento. O Novo Testamento, você sabe que são escritas as escrituras hebraicas, e o Antigo Testamento são as escrituras que foi feito, o Antigo Testamento, escrituras hebraicas e aramaico, que vai de Gênesis até Malaquias, tá? Abram aí o glossário para a gente ver aí, para vocês entenderem que não conhece, tá? Então começa de Gênesis, e aí o livro de Gênesis, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chama Pentateuco. Tem algumas literaturas, alguns lugares que vocês falam assim, o Pentateuco. O Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia, e foi Moisés que escreveu, contando a história do povo de Israel, que foi o povo que descendeu de Abraão. E Deus fez uma aliança com eles, e depois de Abraão, Pentateuco, isso mesmo, Pentateuco é de penta, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conta a história deles, ok? Conta a história deles, a lei, fala sobre tudo sobre a nação de Israel. Então, são um livro da história do povo de Deus. E a gente vai entendendo melhor quando a gente entende essa história. E depois que eu ensinar as coisas básicas, depois eu vou vir trazendo a história de cada personagem bíblico e a gente vai estudando livro por livro da Bíblia. A gente pode até fazer um devocional junto. Todos os dias a gente inicia do capítulo 1 de Gênesis até acabar Apocalipse. A gente vai demorar em torno de um ano, ok? Então aí o que é que acontece? Depois do Pentateuco,
Josué, Juízes. Aí vem o restante dos livros do Antigo Testamento contando a história, as profecias da nação de Israel. Vem os livros de Salmos, Provérbios e o Cântico de Salomão. Salmos foi Davi e mais dois outros escritores. A Bíblia fala, depois a gente vai aprofundar sobre isso, tá? E o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. O livro de Cantares também foi, ou Eclesiastes, o livro de Eclesiastes e Cantares também foram escritos por Salomão. Depois do livro de Salmos e Provérbios e Eclesiastes Cânticos, aí vem Isaías. Aí já são os livros dos profetas. Isaías era um profeta, Jeremias era profeta. O livro de Lamentações não foi de um profeta, mas foi contando as tristezas das coisas que aconteceram na nação. Ezequiel é outro profeta, Daniel é outro profeta, Oséias é outro profeta, Joel. Aí a Bíblia chama ele de Oséias até Ageu, até Malaquias, na realidade, de Ageu até Malaquias, de Oséias até Malaquias, são os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas menores. A Bíblia chama eles de os profetas menores. Eles tiveram um ministério menor, eles tiveram um grande impacto na nação, naquilo que Deus falava para eles, mas uma participação menor. Tanto que o livro deles é menor. Se você for comparar o livro de Ageu, por exemplo, ao livro de Isaías, o livro de Isaías é muito maior. E aí vem o Novo Testamento. Talvez vocês tenham visto que eu pulei de Juízes em diante, mas aí, como eu falei com vocês, é contando a história de Israel. Contando toda a história de Israel, de tudo que aconteceu com eles, ok? Aí vem o Novo Testamento. De Mateus, até Atos dos Apóstolos, é contando a história de Jesus e da formação da igreja, ok? Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, são chamados, até Marcos, são chamados evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados os evangelhos, porque contam o período que Jesus esteve na terra e cada um deles tem a sua versão dos evangelhos, ok? O livro de Atos já fala Atos dos Apóstolos, contando toda a história da igreja, a formação da igreja, como foi a unção que foi derramado lá em Pentecostes, está aqui em Atos, ok? E aí vem de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, são cartas enviadas a várias igrejas, que Paulo enviou essas cartas, ok? Paulo foi escritor, que é o mais aceito nos ensinos teológicos, que Paulo que foi o escritor dessas cartas. Então, foi as cartas aos Romanos, era uma igreja em Roma. A carta aos Coríntios, duas cartas, uma e a segunda, que era a congregação de Coríntio. Aos Gálatas, também a congregação de Gálatas. Aos Efésios, a congregação em Éfeso. Aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Eram igrejas nessas cidades que Paulo escrevia cartas a esses irmãos, ok? Muitas dessas cartas, enquanto Paulo escrevia, ele estava preso. Algumas não, mas outras ele já estava preso. E aí vem 1 Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo foi um discípulo de Paulo. Paulo treinou Timóteo, ensinou eles, e Timóteo, vamos dizer assim, foi o substituto de Paulo para supervisionar as igrejas. Timóteo, depois que Paulo estava preso, substituiu Paulo, visitando as igrejas que Paulo visitava para edificar, para cuidar dessas igrejas. Vamos dizer que é como se eles fossem assim um bispo, um superintendente regional que supervisionasse os pastores daquelas igrejas para saber se estava tudo bem, se os pastores estavam lidando bem com as ovelhas. Era isso, eles eram tipo um supervisor, vamos dizer assim, ok? Então, Timóteo foi esse jovem que foi discipulado e treinado por Paulo. Na própria história de Timóteo, conta que era Timóteo e tudo mais, depois a gente vai aprendendo sobre isso. Tito também foi uma pessoa, Tito e Filemon também foram duas pessoas também treinadas por Paulo e também foram usadas para enviar mensagens, cartas também de Paulo para os irmãos. A carta aos Hebreus também foi para uma igreja, né, lá em Hebreus, aos Hebreus. Tiago, aí foi um outro discípulo, escreveu a própria carta dele. Pedro, a gente já sabe, né? 1 de Pedro e 2 de Pedro.
João, 1º João, 2º João, 3º João e Judas também escreveu uma carta bem pequenininha que só tem, acho que é um capítulo, Judas, um capítulo. É que é muita informação, eu vou esquecendo. E Apocalipse, que foi essa revelação do futuro, que foi João que escreveu para nós, preso lá na ilha de Patmos, ok? Alguma dúvida até aqui? Por que que eu estou falando sobre isso assim, bem devagarzinho? Porque tem gente que não tem hábito de ler a Bíblia, tem pouco tempo que, né, que está se associando à igreja, então eu estou mastigando mesmo, de propósito, ok? Então até aqui nenhuma dúvida? Vê aqui nos comentários. Perfeito. Estou escrevendo e gostando. Tá bom, que bom. Glória a Deus. Então, vocês viram ali no vídeo, não existe uma cronologia na Bíblia. Não existe início, meio e fim para você saber. Não. Tem coisas na Bíblia que elas vão se conectando assim, de forma, por exemplo, tem coisas, tem profecias que são ditas em Daniel que se completam aqui em Apocalipse, no final, no último. Então, a única coisa que a gente pode dizer é que o início são o Pentateuco. O início foi onde tudo começou, Gênesis e tal, tá? Os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia chama Pentateuco. E aí, o que que acontece? A gente vai aprofundando o conhecimento. E como é que eu indico vocês fazerem? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, há 30 anos atrás, o que me ajudou é que eu comecei a pesquisar sobre, por exemplo, eu chegava em Gênesis, aí eu ia lá estudar todas as histórias de Gênesis, todas as histórias. Tanto é que aqui, ó, deixa eu ver. Aqui. Aqui eu tenho essa Bíblia infantil, que é do meu filho, que eu ensino para ele, sobre os personagens bíblicos. Que aí é mais fácil para pessoas que têm dificuldade de emergir direto na Bíblia, entendeu? Então aqui por exemplo, aqui vai falando sobre a criação, tá vendo? Ilustrado, tudo bonitinho, aqui para criança. E aí, Eric agora já dá aula. Aí vai falando aqui sobre Gênesis, a criação do homem, ó, Eva, aí com a serpente. E aí foi. Aí aqui já está falando de Noé. E aí cada capítulo de Gênesis vai trazendo uma história. E assim fica mais fácil, porque quando você conhece os personagens bíblicos, em cada passagem, fica mais fácil de você compreender a Bíblia. Eu gosto assim, eu estou dando uma dica, estudar os personagens traz clareza, exatamente. É simples e importante. A minha já daí eu nem tinha visto, entendeu? Aí depois aqui vai fazendo por partes, você vai lendo por partes. Então, assim, de cada capítulo, por exemplo, Gênesis, aí você vai pesquisar quem foram os personagens mais importantes de cada capítulo e vai buscar pesquisar sobre eles. Por exemplo, capítulo 1, Adão e Eva, vou saber tudo de Adão e Eva. Depois, quem foi os outros personagens de Gênesis? Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Depois de Caim e Abel, o que que aconteceu? Qual foi o ponto mais importante? Aí veio o dilúvio. Mas depois do dilúvio, aí fala sobre Nimrod, um homem mau que criou uma torre, que foi a Torre de Babel. Aí fala sobre Enoque, que era neto já de Noé. Coloca uma foto dessa Bíblia infantil lá no grupo. A memória fotográfica ajuda muito. Eu aprendo muito visualmente. Vou colocar agora aqui no grupo essa Bíblia aqui. Só um minutinho que eu já coloco. Porque aí vocês vão aprendendo assim. E aí, quando a gente vai aprendendo assim com gosto, com vídeo, com coisas assim, vai dando prazer de aprender, ok? O que mais que eu queria falar com vocês hoje? Era sobre as traduções, sobre o porquê que nós estamos aqui. Pois é, Luca vai amar. Nós estamos aqui por quê? Porque Deus nos atraiu. O Senhor, Ele sempre nos atrai. E se você está nas minhas lives todos os dias, se você veio aqui hoje, é porque o Senhor nos atrai. Vamos ler aí Jeremias. Discipulado é para ler Bíblia, tá? Vamos ler aí Jeremias. Abram aí, por favor, Jeremias. Para entender por que nós estamos aqui, ok?
Então, a primeira lição, quem estiver anotando, é porque estamos aqui. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Tá repreendido, começou a prisão de boca. É assim, tem dia que eu vou ler a Bíblia também, eu morro de sono. Elba disse que outro dia estava lendo e cochilou no chão da sala. Vocês acham que não tem uma guerra, não, é? Tem uma guerra todos os dias para a gente aprender, para a gente saber das coisas. Já acharam aí? Quem quer ler para mim? Jeremias capítulo 31, 3. Eu dou oportunidade, alguém levanta a mão aí e eu dou oportunidade para ler. Vamos fazer uma coisa bem participativa, tá certo? Justamente no dia que eu descobri a Bíblia de Jerusalém. Pois é, eu já queria uma Bíblia em hebraico. Aí Albani falou: já tem a Bíblia de Jerusalém, já quero comprar ela. Não encomendou, minha? Quem é que vai ler? Quer ler? Quem quer ler Jeremias 31, 3? Vai, Vanessa, pode ler, por favor. Pode abrir seu áudio. Oi, boa noite. Aí eu paro com esse sono aqui. É mesmo. De Vai. longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Muito bem. Ainda serás, Pode oi? ir. Pode ir. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o É só coro até o dos 3, que viu? dançam. É 31, 3. Só o versículo 3. Ah, tá, desculpa. Tá. Eu já vou longe já. E é isso também que eu Só queria isso, falar. então? Só isso. Obrigada, Vanessa. Tá. Não. E aí, ó, é isso também que a gente vai aprender. O capítulo grande, o número grande na Bíblia chama capítulo. Então, quando eu falo assim, capítulo 31 é o grande. E o versículo é o pequenininho. Tem gente que ainda não sabe, eu estou explicando por isso, tá? Quem ainda não sabia disso de capítulo e versículo que é novo aqui nos conhecimentos da Bíblia? Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Eu acho que quase todo mundo já sabia, né? Ótimo. Então aqui diz assim, ó. Diz que Deus, ele nos atrai. Ó o versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porque porquanto com amor eterno te amei. O Senhor nos ama grandemente. E por isso, com benignidade, te atraí. Então, quem nos atrai é o Senhor. Eu não sei se vocês já viram, eu costumo chamar, eu costumo dizer que, como um exemplo, que nós somos como abelha e o Senhor é como mel. Nós somos atraídos a Ele, nós desejamos, nós sentimos a necessidade. E quando o Senhor nos atrai, a gente sente esse desejo, essa fome de aprender, de estar perto, de orar, de querer fazer a vontade. E isso é sentir ser atraído a Deus. Então, nós estamos aqui por isso, porque o Criador nos atraiu. Quando você sentiu o desejo de ir para a igreja, quando você sentiu o desejo de ler a palavra, quando você sentiu o desejo de ouvir uma revelação, quando você sentiu o desejo de dizer, não, eu preciso saber, entender o que é que Deus quer para a minha vida, isso é Deus te atraindo. Isso é Deus te chamando. Isso é Deus colocando dentro de você uma fome não de sede e uma fome não de pão, mas de estar na presença da palavra dele, ok? Depois eu vou pesquisar para vocês e vou mostrar para vocês todas as traduções que existem. E vocês vão decidir. Eu tenho as minhas preferências e depois vou explicar a vocês por quê. Então, Deus escolheu você através de quem? De quem o Senhor nos escolheu? Através de quem? Quem vai responder? Pode ser pelo chat mesmo, ou se quiser pode tirar o mute e responder. Eu quero vocês participando, aqui é uma aula. Jesus nos atrai através de quem? Vamos ler aí Efésios capítulo 1, que é o grande, versículo de 4 a 6, e nós vamos entender também do Espírito Santo. Isso mesmo. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo de 4 a 6. Ah, num sonho Deus me deu a NVI. Amém. É porque é uma Bíblia de fácil entendimento, mas é bom, como ela falou no vídeo, ter uma de fácil entendimento, mas também ter uma mais assim, mais fiel ao texto original. E o que é o texto original? O texto original é o que vem lá dos escritos antigos.
Os escritos antigos, os rolos, vocês viram ali, né, que a Bíblia ela era escrita em rolos, em papiros, que era como chamava aquele tipo de papel naquela época. Se abriam os rolos e ali se era lido em aramaico, em hebraico, e depois, quando veio Jesus, na época de Jesus, foi escrito no grego, porque os apóstolos, os discípulos, embora eles fossem judeus, mas eles viviam debaixo do governo de Roma. Então, naquela época, Roma, a língua original era grego. Então, eles, embora falassem hebraico, que era a língua judaica, mas o grego era o comum. Então, foi traduzido pelo grego. É, os pergaminhos, exatamente. Então, vamos ler. Quem vai ler em Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 6, por favor. Quem se... Pode ser eu. Fica à vontade. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, Glória a para si Deus. mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos faz agradáveis a si no amado. Muito bem, muito bom. Então, veja só. Quem nos escolheu desde a fundação do mundo? O Pai. Olha aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para sermos filhos da adoção por meio de Jesus. E por isso mesmo, segundo a sua vontade, segundo a vontade. Para quê? Para que nós louvássemos a Ele. Falou aí os seis, ó, para louvor dele, glória, graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Glória a Deus. Então Deus já tinha um plano comigo e com você. Diga aí, Deus tinha um plano para mim. E Deus, ele te escolheu. Você não está aqui por acaso. Glória a Deus. Nós somos escolhidos, somos eleitos. Você entende que todos os dias, se nós lêssemos isso aqui, nós íamos ter nossa identidade abalizada em Cristo. E nós não íamos ter tempo de dar ouvidos a Satanás, de que muitas vezes ele quer nos abater e dizer que nós não somos nada. Ei, você é eleito. Você é eleito. Você é escolhida por Ele. Nós somos escolhidos. Dá um glória a Deus aí, porque é muita honra. Fala que honra que Deus me escolheu. Que honra que Deus me escolheu. Eu sou escolhida. Escolhida. Viu como a palavra de Deus, ela enche a nossa alma? Olha saber isso, que coisa linda. É muito lindo saber que Deus nos escolheu. Amém? Então, assim, nós estamos aqui por isso, porque Ele nos escolheu. E também Ele jamais vai nos abandonar. Elida, onde é que está escrito isso na palavra? Vamos ver também. João, capítulo 6, versículo 37. Agora eu quero uma nova candidata ou alguém que queira ler. João 6, 37. Glória a Deus. Quem achou? Quem achou? Quem prosperou aí? Quem quiser aí, pode fazer a leitura, tá, gente? Ou quem já leu, se quiser de novo, também fica à vontade. João, o quê? 6, 37. Quem abriu o Posso microfone? ler? Eu leio, pode. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim. Glória a Deus. Quem foi que leu? Eu não vi o nome aqui? Alessandra, Ah, Alessandra, que bom. Obrigada. Olha só o que é que diz aí. Repete de novo, Alessandra, por favor. mãe, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim. Glória a Deus. Quem está falando aí é Jesus, né? Tudo que o Pai me der,
Tudo o que o Pai me dá virá, todos, né, que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está escrito na versão RC. Glória a Deus. Então Jesus, ele aqui, ele afirma que o amor dele é muito grande, gente. Então, assim, Deus nunca vai nos abandonar, a menos que nós abandonemos a verdade. A menos que nós abandonemos a nossa fé, o Senhor não nos abandona. Enquanto houver esperança, enquanto houver probabilidade no coração de alguém, o Senhor nunca lança fora, porque a palavra mesmo diz lá em Ezequiel, capítulo 33, que Deus não ama nem a morte do homem mau, do iníquo. Amém? Foi João 6,37. Ok? Então, olha quanta coisa que a gente está aprendendo. Você está aqui porque Deus te chamou, Deus te escolheu. A gente aprendeu Jeremias capítulo 31, 3. Depois a gente aprendeu que Deus nos atraiu, Jeremias capítulo 31, 3. Depois a gente aprendeu que ele nos escolheu, lá em Efésios capítulo 1, do 4 a 6. Fomos escolhidos pelo Senhor. E ele jamais vai nos abandonar, João 6,37, tá? Então, assim, se você está aqui, se está fazendo um discipulado, se você tem sido atraído pelas coisas espirituais, é por causa disso aqui, é esse motivo, ok? E aqui diz aqui também que podemos até pensar que estamos com Deus, mas na carta de Paulo, Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 3, verso 23, que nos diz, vamos ler? Romanos, vocês nunca abriram tanta Bíblia num dia só, o discipulado vai ser assim, vocês vão ficar catedráticos em abrir a Bíblia assim rapidinho. Romanos, capítulo 3, versos 23. Romanos, no capítulo 3, versos 23. Rapidinho aí, quem achou já vai lendo para nós. Pode abrir já o microfone. Nem pergunta se pode ler, já pode ler. É rapidinho para a gente ganhar tempo. Romanos, capítulo 3, 23. Vamos lá, Romanos. Pois, Opa, pois todos, eu não abri a câmera, não, só o áudio. Ah, Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Encerrou. Só os 23? só 23. Então aqui fala o quê? Que todos o quê? Todos pecaram. Pecaram. Muito bem. Então, se todos pecaram, é como se nós estivéssemos mortos em sentido espiritual. Espiritual. E agora, como é que a gente ganha vida? Aceitando Jesus. Quando a gente aceita Jesus, aí a gente novamente é vivificado pelo Espírito. E antes, Hélida, antes de Jesus morrer, antes de Jesus vir, como é que era? Por isso que a nação de Israel vivia com dores, debaixo da lei, tendo que cumprir todas as leis. Quando eles pecavam, sabe o que é que eles tinham que fazer? Vocês vão aprender quando a gente vai fazer o devocional. Vou fazer devocional com vocês. Quando eles pecavam, eles tinham que matar uma ovelha ou matar um cabrito, fazer o sacrifício, exatamente. Fazer o sacrifício, mas não era eles que tinham que fazer. Tinha que levar para o sacerdote. E o sacerdote era que tinha que fazer esse sacrifício em expiação ao pecado daquela pessoa. E mais, não podia ser qualquer sacrifício. Se a pessoa não tivesse dinheiro, a pessoa podia fazer um sacrifício de, por exemplo, de uma ave, que era mais barato, né? Mas tinha que ser feito sacrifício, porque senão a pessoa morria. Então veja o peso que era viver debaixo da lei e fora da graça. Quando Jesus vem, Jesus substitui os sacrifícios de cordeiros e de bodes, e ele mesmo é o sacrifício para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E mais, naquela época, ninguém podia orar a Deus. Tinha que ter um representante legal que eram os sacerdotes. Então, por isso que você vai ver em todas as histórias que tinha um representante legal para chegar a Deus. Então, por que que Moisés sobe no Monte Sinai para receber as instruções de Deus? Porque ele tinha sido escolhido por Deus. Ele era um homem purificado, elegido por Deus, tinha todos os parâmetros. Não era qualquer pessoa que podia entrar dentro do santuário de Deus, porque senão era morto pelo fogo, fulminado na hora. Era tudo diferente, irmãos. Então, entenda o peso e o poder do sacrifício de Jesus e o que facilitou nas nossas vidas. Hoje, eu e você podemos elevar nosso pensamento a Deus, podemos ajoelhar, podemos falar com Ele deitado, podemos falar com Ele andando, caminhando.
E não precisa de nada. E muitas vezes a gente nem dá valor ao acesso que a gente teve. E na passagem lá de Mateus, dos evangelhos, que fala quando Jesus morre, diz que o véu é rasgado. Aleluia. O véu é rasgado. Que véu é esse? É aquilo que separava o homem de Deus. E aquilo que separava o homem de Deus é retirado no mundo espiritual. E agora o homem tem acesso ao trono de Deus através da oração. E aí agora não precisa mais de todos esses trâmites legais que antes se tinha, senão se morria. E é hoje que a gente estamos debaixo da graça, muitas pessoas não dão valor, não têm conhecimento, e ainda querem a hipergraça, porque não existe hipergraça, tem a graça, a hipergraça não. Então, é importante a gente dar valor a essas pequenas coisas, porque quando o homem pecou, o homem perdeu, se distanciou de Deus. E agora, por isso que nas lives, na igreja que você frequenta, que você congrega, quando termina o culto, fala: alguém aqui hoje gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e declarar e confessar para a sua salvação? Somos agraciados, exatamente. E aí a pessoa vai lá na frente, ou então do lugar dela mesmo, confessa com a boca: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, com base lá em Romanos, capítulo 12, porque fala que com a boca nós declaramos a salvação e a justiça. E aí você, nesse dia, Camila, essa semana que você aceitou Jesus, seu espírito foi ligado de novo ao Pai. Antes disso, seu espírito ainda não estava ligado ao Pai. É forte, né? E parece que nada está acontecendo, porque o mundo espiritual não é visto com os olhos, mas há uma movimentação espiritual quando a gente mexe, e o mundo espiritual ele é movido pela palavra. Então, se você ainda não aceitou Jesus, ou se você saiu um pouco do evangelho, se desviou, ficou um tempo fora, é importante fazer a reconciliação. Porque quando a gente se reconcilia, novamente o Senhor novamente nos enxerta na videira que é Cristo. Amém? Ficou claro aí alguma dúvida? Falei um bocado, mas eu espero que vocês estejam. Ainda falta me batizar. É isso mesmo. E o batismo também é importante. Veja que Jesus, ele é o nosso modelo. E Jesus, ele se batizou. Por quê? Jesus, ele não se batizou porque ele tinha pecados. Jesus se batizou porque ele precisava cumprir a lei. João Batista era o sacerdote de Jesus, era o cabeça de Jesus, porque ele já tinha um ministério antes do ministério de Jesus ativar. Mas quando nós nos batizamos, aí sim, nós prefiguramos ali que quando nós emergimos na água, nós morremos para o mundo, e quando saímos da água, nós nascemos como nova criatura para o Senhor Jesus. É como se nossos pecados estivessem ali saindo ali na água. E tem dois tipos de pecados, tá? Para a gente entender. Eu sei que hoje eu já estou aprofundando muita coisa, mas eu sou assim dessas. A gente vai falando, vai indo para lá, indo para cá, e o Espírito Santo que conduz as coisas. O pecado herdado, o pecado herdado, que esse até um bebezinho, quando nasce, ele é pecador. Porque tem gente que fala assim: ah, mas bebê não tem pecado. Tem, porque ele é pecador, ele já nasce pecador. Tá travando para vocês? Só para você, Malu, acho que é sua internet. Ok? Então, assim, quando você nasce, quando eu nasci, nós nascemos pecadores. Imagine uma forma de bolo que tem um defeito no bolo. Se você fizer 100 bolos, ele vai sair com aquele mesmo defeito, porque é um defeito da forma. Fala comigo, um defeito da forma. Adão e Eva foi a nossa forma. A forma já veio com defeito. Tá entendendo por que que a gente já nasce pecador? Então, todos que descenderam de Adão e Eva são pecadores porque eles tinham pecado. O DNA deles estava corrompido. E nós fomos herdando esse pecado de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Então, o pecado herdado veio de Adão e Eva e ponto. Nós herdamos o pecado. E foi esse pecado. Depois eu vejo aqui, Ítalo, entendo o seu contexto aí, tá bom?
E foi por esse pecado que Jesus veio morrer por nós. Por quê? Adão, ele era perfeito e ficou imperfeito, perdeu a perfeição. Então, para se ter o resgate, tinha que ser algo do mesmo valor, algo perfeito, igual. Um homem pecador não podia resgatar algo perfeito porque era imperfeito. Então, Jesus vem, Jesus cresce para morrer por nós, porque ele era perfeito, sem pecado, para tomar da mão do diabo o direito do governo que Adão perdeu pela imperfeição. Ok? Por isso que precisou Jesus morrer. Jesus precisava morrer para que houvesse essa balança. Fala aí, balança. Se você pega um peso de 5 quilos, está aqui 5 quilos de açúcar, eu posso trazer a balança para cima com 3 quilos de açúcar? Eu tinha que ter um peso equivalente. Então, o que foi perdido tinha que ser igual a que tinha que ser resgatado. Então, Jesus, ele resgatou a perfeição de Adão porque ele era equivalente a Adão. Ok? Tá entendido agora porque o sacrifício de Jesus? Tudo que Jesus passou, todo o sacrifício, Jesus precisava passar por isso, porque se nós não teríamos a vida eterna e nem a salvação. Todos iriam morrer para sempre. E aí Deus, na sua infinita bondade, disse: bom, não posso fazer isso. Eu preciso salvar aquilo que eu criei. Então, João capítulo 3:16, que diz que Deus amou tanto o mundo e deu seu Filho unigênito para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Ok? Então, seguindo, por isso que nós não estávamos sempre com Deus. É verdade que nós não somos daqui, nós somos de lá. Deus, ele nos cria em espírito, nos coloca uma alma e nos traz para um corpo físico que foi feito do barro, que foi lá da descendência de Adão. Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, dali em diante Deus usa o útero da mulher como um portal do espírito que precisa de um corpo para habitar na terra. Vocês percebem, mulheres, o poder que Deus deu a você e a mim? Um portal para trazer vida nesse mundo para Deus? Percebem o quanto os filhos são importantes e poderoso? Porque você, mulher, eu e você somos quem Deus usa, o material que Deus usa para trazer vida à terra. Então nós temos um papel importantíssimo. E é daí, quando nós aceitamos Jesus, nós já somos ligados em Deus, e aí nós passamos a ter vida, e aí nós voltamos a viver em Deus. Nosso espírito, ele novamente é conectado ao céu. Antes disso, nosso espírito estava morto. Então, por isso que, mesmo que você seja um simpatizante, mesmo que você vá para a igreja, mas se você não aceitar Jesus, é requisito. Se você não se batizar, é requisito. Se você não viver debaixo das orientações e princípios da Bíblia, que são requisitos, você não terá vida eterna. Você pode ser uma pessoa excelente, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas os requisitos que o Senhor nos traz, não somos nós que declaramos a lei. Joelma aqui é advogada. Joelma sabe que ela, como advogada, ela não pode mudar as leis. Ela só pode cumpri-las. Porque quem legisla as leis não é nem o juiz que julga. São os deputados e senadores. Não é assim? No nosso mundo, quem cria as leis não são eles? Então, quem cria as leis é o Senhor. E ele determina as leis dentro do livro que é a Bíblia. Por isso que todo crente precisa entender e compreender a Bíblia e viver em harmonia com ela. Porque é como se fosse nosso manual de jurisdição espiritual e de vida. E só assim nós teremos vida eterna. Nós precisamos entender, aprender e nos submeter à vontade de Deus que está escrita na palavra. Por isso que a gente está sempre falando da Bíblia. Por isso que a primeira coisa que hoje a gente entendeu é a importância de entender a Bíblia, ler ela, ok?
Vou acelerar aqui que já é 9 horas. Você já me conhece, né? Eu amo falar de Deus, então eu esqueço cansaço, esqueço tudo. A guerra é só para entrar, depois que eu entro, tá tudo certo. Glória a Deus. E aí diz assim: ah, mas eu não cometi grandes pecados. Vamos ler lá? João, capítulo 1, no verso 8. Aí eu vou ler para andar mais ligeiro. Diz assim: se disséssemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por quê? Todos somos pecadores. Vocês sabiam que nós podemos pecar até no pensamento? A Bíblia fala que a maioria vai ser destruída, infelizmente. Por quê? O que é que Jesus falou? Que o caminho apertado é que conduz à salvação, o caminho espaçoso conduz à destruição. E muitos irão por ele. Muitos, 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 muitos mesmo. Então, por isso que nós temos que estar nos esforçando no meio dessa minoria o tempo inteiro. É, Então, assim, fala assim: ah, nós não cometemos grandes pecados. Não importa, todos somos pecadores. Agora, tem os pecados da carne, que a gente vai falar outro dia, não hoje. Senão a gente vai fugir um pouquinho do assunto, ok? Então, o que é que a gente deve fazer agora? Confessar e aceitar o sacrifício de Cristo. Eu já falei, confessar Jesus como seu Salvador. Se nós pecamos, nós devemos confessar os nossos pecados e cessar de pecar, porque Jesus falou que todos tinham pecados. Aquela mulher adúltera, o povo queria ali jogar pedra nela, e Jesus disse assim: não, mas quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Aí Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: vá e não peques mais. Então Jesus absolveu ela, Jesus perdoou. Mas disse ela: não peca mais não, viu? Anda direitinho, senão o bicho pega. Então, é, o capítulo de João, capítulo 1, versículo 12. Anota que depois vocês consideram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, todo aquele que receber Jesus como seu Senhor e Salvador vira filho. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É o texto que a gente usa para falar sobre aceitar Jesus. E a gente precisa se arrepender para receber a salvação. Marcos 6,12 diz assim: então saiam e preguem que todos se arrependam. Lucas 3,8 diz assim: produzi, pois, todos frutos de arrependimento. Pecar, qualquer um está sujeito, tá, irmãos? Qualquer um de nós está sujeito a pecar, porque nós somos imperfeitos. Mas o Senhor, Ele observa o nosso coração, nosso desejo de verdade, de mudança, nosso desejo de arrependimento. O que é arrependimento? É arrependimento sincero. E a gente não pode enganar o Espírito Santo. Ele sabe o que é arrependimento de verdade e ele sabe o que é só uma mentirinha, um fingimento. O arrependimento de verdade é aquela pessoa que fica triste em desobedecer a Deus. Os textos que eu citei foi João, 1 de João 1,9, João 1,12, Romanos 10,9, Marcos 6,12 e Lucas 3,8. Ok? Então, todo aquele que se arrepender será salvo, mas todo aquele que não se arrepender será destruído. Porque Deus sabe a diferença do pecado para a iniquidade. Élida, como assim? O que é pecado e o que é iniquidade? O pecado é quando você comete um pecado porque você falhou, não foi assim, foi de propósito, mas tipo, foi uma fraqueza. Agora é diferente aquele pecado que você sabe que é pecado e você continua pecando, vez após vez, deliberadamente, mesmo sabendo que está errado, você insiste no erro. E iniquidade é o quê, Élida? É quando você premedita o mal e continua nele. Na justiça tradicional da terra, não tem a diferença do crime doloso e culposo? Um teve a intenção e outro não, e outro teve a intenção. A iniquidade é quando a gente tem a intenção. Entende? Quando você não tem a intenção de matar, mas no acesso de ira você mata. Então a justiça entende ali, ainda mais se você for réu primário,
que você teve ali um descompasso e tal, você vai ser julgado por ali, mas não é uma iniquidade, mas é diferente de alguém que premedita, de alguém que trama, que planeja e continua no crime. Então, isso aí é iniquidade. A diferença do pecado para iniquidade é isso. Ficou claro? Ok? Alguma dúvida até aí? Jesus falou em Lucas 5,32. 5,32 diz assim: Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por isso que tem alguns textos na Bíblia que Jesus diz assim: Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Ou seja, Jesus veio para todos nós que não tínhamos a graça, que não tínhamos entendimento, que não andávamos na luz. Jesus veio para nos chamar. Jesus veio para nos ensinar como pecadores ao arrependimento. E quem convence o homem é pecador? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o arrependimento, que te ajuda a estar constrangido com o erro. Sabe quando você começa a congregar, que você começa a ler a palavra, que vem dentro de você, acende aquela luz da consciência. Ah, não, mas eu sei que Deus não está feliz que eu estou fazendo isso. É o Espírito Santo trabalhando na sua consciência. Porque nós nascemos com uma consciência que Deus fez ela dentro de nós, porque você e eu somos imagem e semelhança do Pai. Se nós somos imagem e semelhança do Pai, o Pai tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Todos nós temos uma consciência do que é certo e do que é errado dentro de nós. E o Espírito Santo usa essa consciência, mas tem gente que já está com a consciência calejada. Tem gente que já não acende mais a luz da consciência porque a luz queimou, porque acendia ele não dava importância, acendia não dava importância. Então aí essa pessoa que não dá luz, que não dá vazão à consciência, ela vive em iniquidade, porque ela já não peca mais, ela já é iníqua para Deus. Então, cuidado. Jesus veio atrás dos pecadores e não dos iníquos. Os iníquos já não têm mais espaço para eles, porque eles vivem em pecado e não têm interesse em mudar. Ok? Lucas 13:3 diz assim: Disse Jesus: Se não vos arrependestes de todos de igual modo, perecereis. Então, se não tiver arrependimento, a morte. Lucas 15:10. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Lembra da história do filho pródigo, da parábola? Ele vai lá para a prostituição, vende tudo, depois volta e o pai faz uma festa para receber ele porque ele se arrepende e ele volta para casa. Então Deus, ele também com os anjos fazem festa quando um arrependido, um pecador volta para casa no sentido espiritual. Lucas 15:10. Assim digo, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Isso eu já li. Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então, o que você fez antes, no tempo da sua ignorância, para Deus não tem importância. Ficou lá atrás. Deus apaga. No mundo espiritual, não. Você tem que confessar, inclusive, se arrepender e confessar verbalmente para alguém, desligar do mundo das trevas as suas práticas malignas do passado. Mas para Deus, não. Para Deus está perdoado, mas o diabo te cobra. Por isso que a gente faz a oração para quebrar maldições e coisas que ficaram lá no nosso passado. Ok? Entendeu a diferença aí? Deus, ok. Se arrependeu, tá beleza. Mas no mundo espiritual tem uma conta. E Satanás, ele exige essa conta, viu? E é por isso que a gente tem que fazer certas orações específicas. Inclusive, acho que eu vou fazer essa oração específica com vocês aqui sobre desligar o dinheiro de vocês no mundo material por Satanás. Eu fiz isso essa semana comigo. E hoje com Elba. Amém? Romanos 10:9, para encerrar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Glória a Deus. Então, eu quero que você anote, ou eu vou tirar uma foto aqui, eu vou pedir para você responder isso aqui, para a gente falar um pouquinho no próximo discipulado. Como você conheceu a Cristo? Quem foi a pessoa que lhe apresentou o Evangelho? E você já fez alguma oração entregando a sua vida a Jesus? E onde? Então, eu vou tirar essa fotinha aqui, vou botar lá no grupo, você responde, ou então a gente pode responder até agora mesmo. Alguém quer falar sobre isso? Rapidinho. Que já são 21h18. Não fica muito tarde a live. Nossa lição acabou até aqui. Eu quero saber disso aí de vocês. Como vocês conheceram Jesus?
já se batizou, quem já se batizou, quem já aceitou a Jesus faz muito tempo, quem já apresentou o evangelho, bem rapidinho. Pode falar, Vanessa. É, eu me batizei em 2023, mas na realidade, assim, o oficial. Mas eu me batizei com um copinho de água lá, que o bispo batizou na pandemia, né? Foi quando eu conheci, assim, o evangelho de verdade, né? Como você já sabe, eu já fui de várias religiões e não é tanto que para mim é super assim difícil ler a Bíblia porque eu não tenho costume de ler, né? Então agora que eu estou começando a ler a Bíblia, né? E aí foi então para mim o batismo, né? Assim, não é que é oficial, mas assim para mim significou muito aquele, né? O copinho porque não tinha como entrar na piscina por causa da pandemia. Aí depois em 2023 foi feito na piscina e eu fiz também, aí eu fiz tudo certinho, né? Sim. E assim, Jesus eu sempre Quem te busquei apresentou o Jesus. evangelho? Então, o evangelho, quando você fala o que A igreja. então, qual? O evangelho a evangélica, a senhora fala? Então, foi através de uma oração do Bispo Bruno que eu Foi na recebi. internet. Foi na internet Legal. e foi na pandemia, né? Que aí eu comecei a fazer a rotina espiritual que eu faço até hoje, as 3 orações diárias, né? E aí foi na pandemia que eu fui na igreja visitar pela primeira vez, né? Porque eu entrei numa igreja evangélica. Legal. E aí foi aí, eu já me batizei e tudo. E assim, eu sempre fui muito aberta. Ai, nunca tive essa coisa, não vou aceitar, não. Para mim, assim, Jesus sempre morou dentro do meu coração, que eu sempre busquei, né? Por isso que eu sempre fui muito curiosa em outras religiões, porque eu não sabia, né? Não tinha esse entendimento. Na realidade, você já tinha fome em sentido espiritual, mas foi em Sempre, vários lugares sempre. sem saber por onde ir, mas por curiosidade, mas tinha uma busca já dentro de você. Sempre, desde pequenininha. Tanto que eu sempre, assim, da minha casa, eu sempre fui aqui, sempre fui na igreja, sempre fui que busquei Jesus, Era mais Deus, sempre. espiritual. Minha mãe me levava, assim, ela que vamos, tipo, como eu te falei, vamos na Seishinoye, então, minha mãe era da Seishinoye, vamos na Umbanda, então eu ia. Então, assim, minha mãe sempre que me levou. E tanto que quem me mandou a primeira oração do Bispo Bruno foi minha mãe, né? Porque meu pai estava com Covid na UTI, e aí uma amiga nossa mandou a oração para minha mãe. Foi aí que eu conheci, comecei a orar, aí é que eu não suportava evangélicos. Eu ia em todos, menos em, eu não suportava. E aí agora, olha aí, ó, é onde eu amei, onde eu me encontrei, onde eu não quero sair nunca mais, né? Assim, não Amém. pela religião, mas Sim. assim, por tudo, né? Pelo ensinamento, por tudo que eu tenho aprendido. Que bom. É isso. Então, esqueci de alguma coisa? Não, você perguntou no chat sobre aquelas pessoas que pecam e pensam que só depois de fazer uma oração ficará tudo bem. Elas estão enganando a elas mesmas, né? Porque, na realidade, uma pessoa que já pensa assim, ela já tem uma iniquidade no coração porque ela já está planejando, né? O erro. Eu perguntei isso porque tem uma amiga minha na academia que eu vira e mexe chamo ela para igreja, para vamos comigo. E assim, ela era já ela já era do meio cristão, né? Só que ela tá indo no maior pecado e tal, e, não, e ela fala, depois eu vejo isso, não sei o quê. Então, assim, né? Eu quero ajudar, a pessoa não quer. O risco é não Ela dá, já falou o para mim, risco é não dar depois eu tempo, oro e né? fica tudo bem. Ela falou assim para mim, depois eu oro para Deus e fica tudo bem. Não, não é não. O risco é não dar tempo, porque ela pode morrer, se ela morrer em pecado e Deus julgar ela como iníqua, já foi. Vai dar uma volta lá na eternidade, lá no fogo consumidor. Infelizmente, a verdade é essa. E aproveitando, assim, até uma dúvida minha, por exemplo, meus pais, não vão querer se batizar, porque eles mal vão na igreja. Meu pai acha que faz uma oração lá do Bispo Bruno, já tá tudo certo, entendeu? Já tô orando aqui, já minha fé é aqui, tá bem. E se eu falo, eu sou fanática, entendeu? Sou chamada como fanática Então, por todo mundo. nenhum de nós podemos julgar e dizer assim, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Mas a gente que tem parente descrente, meus pais também ainda não tem uma dedicação a Cristo e tal.
são pessoas extremamente íntegras, honestas, mas são cheios de porquês e poréns. A única coisa que a gente pode fazer é orar, né? Clamar. Uma coisa eu posso te dizer. Aquele homem na beira da cruz, aquele ladrão ali do lado de Jesus, na hora da morte, Jesus pregou para ele aceitou Jesus, e Jesus falou: Estarás comigo no paraíso. Então, na hora da morte, mesmo na hora da morte, se alguém se arrepender e Deus entender que foi de verdade, a salvação. Quem somos nós para julgar? Então, nós, como parentes, vamos fazer o quê? Orar e todo dia profetizar que nós, na nossa casa, serviremos ao Senhor. Não, na realidade eu não estou nem julgando, eu estou só comentando Não, que assim, eles eu não tô vão falando na porque tem igreja, crente. Não, eu tô eles falando não porque vão tem crente que fala querer assim: se ah, batizar. fulano vai pro inferno, fulano não vai ser salvo. Não, não é nosso decidir. Não é Deus mesmo, entendeu? E a Minha irmã gente, assim, a nossa nunca foi na família, igreja. Eu a que levei nossa. ela na igreja. E ela já aceitou Jesus lá, mas assim, ela não vai. E só que ela é Mas uma ela já pessoa de fez o primeiro coração super. passo, né? Já fez o primeiro Sim, passo, já aceitou Jesus como seu Salvador, porque Jesus diz assim, ó, vinde a mim do jeito que estáis. Jesus nos sim. aceita, quando a gente aceita Ele, logo quando a gente aceitei Jesus hoje, eu sou um bebê espiritual, Jesus me aceita do jeito que eu sou, mas aí depois o Espírito Santo vai me convencendo às mudanças, e aí depois quando a gente vai comer na papinha, depois a gente vai comer no mocotó, o feijão, aí Jesus já pega firme para a gente fazer as mudanças, porque é necessário, Deus vai nos julgar segundo o nosso entendimento, segundo nossa compreensão, segundo as nossas possibilidades. É por isso, irmãos, que só Deus realmente ele pode julgar. Por exemplo, eu sempre falo com vocês do exemplo de Uzá, que foi um cara que a Arca da Aliança no passado, lá nas escrituras gregas, hebraicas, a Arca da Aliança ia cair e ninguém podia tocar, só os sacerdotes. Mas a arca estava sendo carregada por bois. E aí um dos bois tropeçou, a arca ia cair no chão e ele foi pegar. A intenção foi boa? Foi, mas ele morreu fulminado na hora. Porque não era para pegar. Ele não tinha preparo para pegar. Até porque a Arca do Pacto carregava o poder de Deus. A unção do Espírito Santo ali estava ali concentrada. O poder de Deus era muito grande ali. Ele pegou, morreu na hora, a carne dele não aguentou. Mas foi um julgamento de quem? De Deus. Eu não sei como é que estava o coração de usar. Não devia estar bom, não, né? Porque Deus matou ele na hora. Já Davi ele pecou. Premeditou a morte de Urias, o marido da mulher com quem ele pecou, mas ele se arrependeu e Deus perdoou ele. Não tirou ele as consequências do erro. Depois a vida dele ficou toda lascada com um cara de coisa, mas Deus perdoou. Miriam está dizendo assim: eu era católica do pé roxo, mas tinha pessoas que já oravam por mim. Eu me converti em 98, desde então nunca me afastei da glória de Deus. Mas de vez em quando bati um desânimo, mas não desisti. É isso mesmo. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, mas Deus, ele nunca vai nos abandonar. Muito bem. Gostaram da aula de hoje? Como foi para vocês? Comentem rapidinho no chat. Foi bom? Gostei? Aprendi? Amém. Que bom. Glória a Deus. Próxima semana vocês estão comigo de novo. Quem vai estar aqui comigo de novo? Eu aprendi bastante, muito aprendizado, top. Eu gostei, amei. Batizei em 2020, já, em nome de Jesus, maravilha, foi ótimo. Então eu quero que todo mundo providencie uma Bíblia, uma Bíblia, uma Bíblia. Muito. Lembrei da escola bíblica. Que bom, aprendi muito. Que ótimo, aprendi muito. Você que tá com. Eu sei que deve ser o Zoom de alguém, chama Ítalo. Eu não sei como é seu nome, mas depois você me mandou uma mensagem que você falou uma coisa, mas eu não entendi. Amei, muito interessante, uma fala simples de fácil entendimento. Glória a Deus. Uma coisa, muitas pessoas me falam isso, que eu tenho um jeito de ensinar que simplifica as coisas difíceis. Amém. É dom de Deus. Minha mãe gostou, verdade. Confirma para semana que vem. Sim, semana que vem, às 20 horas. 20 horas, 20 horas. Eu sou católica, tenho Jesus como meu único Salvador, gosto muito do estudo bíblico, principalmente do seu jeito, pastor. Obrigada, graças a Deus. E ela não é muito de ouvir, não. Até meu filho participou. Glória a Deus, muito bom. Então, semana que vem, chamem mais pessoas. Eu quero que vocês, como tarefa de casa, beijo, dona Ângela, Deus te abençoe. Obrigada, Maria Giane. Como dever de casa, eu quero que vocês comecem a ler a Bíblia.
Quem já está lendo, já está em algum capítulo, fala aí para mim, eu leio, ok. Vamos fazer um combinado comigo? Vamos começar comigo, mesmo que você esteja em outro lugar, mas vamos começar comigo de Gênesis. Eu vou ver se eu todo dia eu gravo meu devocional, porque é até uma forma também de me forçar a fazer no horário devocional. Estou em Mateus. O que é que eu vou fazer? Abro uma live rapidinho de manhã, 10 minutinhos, leio um capítulo. Eu leio, mas não entendia e acabava desistindo. Então, por isso que eu quero ler junto com vocês. Aí, o que é que eu vou fazer? Leio Gênesis, leio o capítulo 1, faço um resumo rápido, faço uma oração e vamos pro dia. Combinado? Vamos fazer assim? Vamos combinar todos os dias, 8 da manhã? É bom 8 da manhã para vocês? Porque eu malho de 7 às 8, 8 não, mas 8h15. Combinado? Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Semana que vem o esposo também vem. Hoje em curso. Ótimo. Glória a Deus. 8 já tá no trabalho, né? É. Pra mim, 7 eu malho, todos os dias de manhã. Tem que ser pra mim assim, umas 8h15. Então, eu faço assim: a gente deixa gravado o devocional. Quem não puder assistir de manhã, assiste no horário que tiver um tempinho. Combinado? Então, vou fazer isso com vocês. Só que eu não sei se eu vou abrir Instagram e YouTube, não. Acho que vai ser só um de manhã, porque senão é muita coisa, é muita traficância. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo. Ah, Deus seja louvado, obrigado, Senhor, porque saiu o discipulado, Senhor, nós estávamos aqui mais uma hora aprendendo, falando sobre Ti, Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que manifesta o Teu poder em todas as coisas. Pai, eu quero Te agradecer por esse momento, agradecer que tem pessoas sedentas com fome de aprender da Tua palavra, Senhor, e uma hora e pouca se passou e nós estamos aqui, Pai, aprendendo sobre Ti. Senhor, também já quero colocar a vida de cada uma delas nas tuas mãos. Espírito Santo, vai abrindo um entendimento, vai dando rema, que é a revelação vinda de ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, todas as vezes que nós estivermos no discipulado, que o Senhor nos traga os anjos do entendimento e já repreendemos todo roubador de palavras, todo roubador de pensamentos, todo demônio que tira foco, todo demônio que dá sono, Senhor. Nós queremos repreender agora em nome do Senhor Jesus. Pai, também eu já quero agradecer pela live daqui a pouquinho. Já coloca o teu poder na frente, Senhor, e a unção, para que nós estejamos juntos já já para honrar e glorificar o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, ó. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Um gole d'água aqui. Nos vemos segunda às 20 horas, viu? Tchau, tchau.